Como ele sofreu! Como ele sofreu! Sofreu, 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 chorou. Ele não se conformou. Ele não se conformava. Não poderia ser. Não, com ele não. Ele sempre foi de uma fidelidade impressionante, de uma dedicação a toda prova. Ele gostava dela. E como gostava, Theo, namorado de infância. Raquel e Theo namoraram anos. Planos. Namoro, noivado, romance, casamento. Um casamento bonito. Um casamento tradicional. Tudo era bonito em sua vida. Theo, ele se matava no trabalho. Ele se desdobrava, trabalhava dia e noite. Maneira de falar. Trabalhava, fazia horas extras sem conta. Ele dava de tudo em casa. Uma criança, o sonho de um filho. Ela não engravidou. O tempo passou e a criança não veio. 4 anos de casamento e a criança não vinha. Mas não havia problema. Theo amava Raquel. Raquel amava Theo. Era tudo felicidade. Ele não via a hora de chegar em casa. Fim de semana, ele passava abraçando, beijando a mulher. Ele sempre falava: eu te amo, 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 e amava mesmo. Era apaixonadíssimo, super apaixonado por sua esposa, super apaixonado por sua namorada. Super apaixonado por sua namorada, porque ela sempre foi namorada. Casou com ela, mas ela sempre foi a sua eterna namorada. Era um namoro contínuo. Ele, Theo, quando contaram para ele, quando seu irmão chegou e disse: eu tenho uma notícia. Eu tenho que falar com você. Ele jamais imaginou o que o irmão queria dizer. Jamais imaginou. O irmão, seu grande amigo. O irmão não sabia nem como falar, mas disse, depois de hesitação, de vacilo, o irmão, gaguejando, falou: Theo, tua mulher está te traindo. Tua mulher trai você, e descaradamente. Com quem? Com vários homens. Com vários homens. Só ele não sabia. Só ele não tinha percebido, não tinha visto. O irmão que falou, todo mundo sabe. Todo mundo me pediu para falar com você. Você nunca desconfiou, não? Ele nunca tinha desconfiado. E mesmo o irmão falando, ele não acreditou. Não poderia ser verdade, não era verdade. Deveria ser fofoca de alguém. Ele disse: só acredito vendo. E viu. Ele fez o que ele qualificou de papel de bobo. Quando ele viu, surpreendeu a mulher, preparou, viu com seus olhos mesmo. Ele viu
com seus próprios olhos, ele viu, ele não aguentou, chorou, se ajoelhou e chorou e perguntou para ela: por quê? Por que, Raquel? Por quê? Levanta a cabeça, faz papel de homem, disse o irmão, mas ele não aguentou e chorou. Chorou como criança, chorou, se embebedou, tomou o maior fogo do mundo e chorava, se separou. Dentro de si, o fogo da traição o queimava. Ele que se perguntava: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Eu dei de tudo: carinho, amor, trabalho, dedicação, fidelidade, honestidade. Eu dei de tudo para ela e ela me traiu. Dava pena. Ele começou a beber. Durante meses ele se embriagou, largou o trabalho, não queria nada com nada. A família, a mãe, o pai dele, os irmãos, amigos, todo mundo dando força para ele. Ela foi embora, foi para a casa da família dela. Ela pediu a separação no papel. Ele deu amigavelmente. Ele sofreu. Como Theo sofreu. Se via em seu semblante, em seu rosto, em sua face, se via o sofrimento. Meses bebendo. Depois ele começou a reviver, mas não esqueceu. Todo mundo sabia, ele não tinha esquecido Raquel. Ele parou de beber, voltou a trabalhar, voltou a morar com o pai e a mãe dele, mas sofria. Quantas vezes o pai e a mãe, sua família, os pais ouviam soluços que vinham do quarto, ele soluçava, chorava. 4 anos. Foram 4 anos de sofrimento. 4 longos anos, porque quando a vida é feliz, ela passa depressa. Ontem parece que foi agora. Anteontem parece que foi ontem. O tempo passa depressa, mas quando se sofre, quando se sente uma ausência, quando o amor que a gente gosta, o amor que a gente sente foi embora, se perdeu, o tempo não passa. O tempo demora a correr, a passar, parece um infinito um dia. Um dia parece infinito. 4 anos. Ele se curou? Aparentemente sim. E o nome do remédio foi Ana. Ana, uma conhecida da família, uma amiga de sua irmã. Começou com conselhos, com amizade, com um bate-papo. Ele estava namorando. 4 anos depois, 4 anos depois daquele naufrágio, ele submergia, ele vinha à tona de novo, ele estava vivendo. Ele gostou de Ana, gostou. Namoro, ele estava feliz, ele sorria de novo, ele foi dançar com ela,
Já Raquel estava no passado. Que felicidade, que delícia! Todo mundo feliz, todo mundo feliz. Ele estava feliz de novo. O sorriso em seus lábios, o sorriso em seus lábios, a alegria em sua vida. A melodia agora não era triste, era alegre. O cantar dele era o cantar dos pássaros alegres, não tristes. Ele estava amando de novo. Havia esquecido. Meu Deus, quanto tempo passou. 4 longuíssimos anos. Mas agora o sol brilhava de novo. Agora o sol brilhava de novo em sua vida com Ana. Ana era maravilhosa. Ana o compreendia, o animava, o fazia feliz. Não tocou mais no assunto. Ana. Eu vou casar. Casamento marcado. Ele era divorciado, estava separado legalmente e casou. Ele fez questão de festa. Também tinha que festejar mesmo. A felicidade voltou à sua vida. O sol voltava a brilhar. As nuvens negras tinham se transformado em nuvem branca, azul clarinha. Em felicidade, ele monta uma casa e lá estava ele feliz. Mas a história é longa. Você espera 1 minuto, 2, e a gente volta a contar. Quero minha esposa de novo. O casamento com Ana. Quanta felicidade a família dele feliz, ele felicíssimo, super feliz. Ana era bonita, era compreensiva, era uma mulher maravilhosa. E foi um tempo de felicidade. Ele lembrou do passado. Quantas lágrimas derramadas. Isso fazia parte do passado, porque agora, 5 anos depois da tragédia, da traição, ele era o homem mais feliz do mundo. Era o homem mais feliz. Como ele, no passado, ele pensou: jamais eu vou gostar de alguém. Mas agora ele gostava mais e mais. Raquel ficou no passado. Era uma nuvem distante. Era uma lembrança bem distante. Ana. Que vida feliz. E ela engravidou. Ela deu um menino para ele. Ela deu um filho para ele. Ele não cabia em si e agradecia. Muito obrigado. Eu que pensei que jamais seria feliz, sou o mais feliz dos homens. Eu que pensei nunca poderia amar de novo. Amo. E ponhamos nisto. Ele amava, ele era feliz.
o chorinho da criança. Que delícia, que delícia! O filhinho dele, quando ele embalou, quando embalava seus filhos, dois filhos, dois meninos, quanta felicidade! Era muita felicidade! O filhinho mais velho já estava falando papai. O filhinho mais novo choramingava, queria cola, era manhoso. Que vida feliz! Que vida feliz! Que vida feliz! E ele trabalhando, lutando, progredindo, montou um negócio por conta própria que ia de vento em popa. Agora era seu próprio patrão. Ele dirigia seu próprio negócio. Tudo era felicidade. 5 anos. 5 anos. E ele parecia sempre recém-casado. Sempre parecendo... Não poderia ser verdade. Não poderia. De novo não. O irmão parecia o arauto das más notícias. Foi o irmão que chegou para ele e disse: toma cuidado, tem comentários que tua mulher está te traindo. Eu não tenho certeza. Não foi como da primeira vez que o irmão disse: sua mulher sai com todo mundo. Praticamente ele falou isso. Agora não. Agora ele falava de comentários. Ana, lembram? A Ana, ele a conheceu, era amiga da irmã dele. Foi a irmã dele que contou. Ana vinha de um fracasso amoroso. Ela gostou de um rapaz tremendamente. E depois do casamento, ela encontrou de novo esse rapaz. E o rapaz, em alto e bom som, dizia: o trouxa pensa que é pai. O trouxa pensa que é pai. Os filhos são meus. Meu Deus! Por que tanto sofrimento? Agora a tortura da dúvida. A mulher, seus filhos, aquele que o chamava de papai, será que era seu filho mesmo? Será que era seu filho? Será que ele podia ter filhos? Como a primeira mulher ficou 4 anos sem que ela gerasse uma criança, agora foi de imediato. Na dúvida, fazer o quê? Seu coração sangrava de novo, sua alma ferida, seu cérebro o martirizava. Será? Era mesmo. Quando ele procurou, quando ele investigou, achou sua mulher, sua querida mulher, aquela que havia cicatrizado a sua ferida, aquela que foi o bálsamo para a sua dor. Aquela era traidora também, e pior, ela nem deu tempo ao tempo, de cara o traiu, e continuava traindo, se encontrando com um antigo namorado. Um exame de DNA, os filhos não eram dele. Não sou seu pai. Quando o menininho chamou o papai,
Ele chorando: eu não sou seu pai, eu não sou seu pai. Tudo de novo, 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 tudo de novo. A separação, o sofrimento. Ele não voltou para a casa do pai e da mãe. Ele não voltou, não. Mudou. Foi para o rio. Ele precisava ficar distante. Por quê? Em que ele errava? Porque ele nunca tinha saído com outra mulher, só Raquel, durante o tempo de Raquel, e Ana, durante o tempo de Ana. Ele sempre foi de uma fidelidade absoluta, sempre foi de uma fidelidade total. Sofrimento. Ai, como ele sofreu. Mudou de cidade, não queria saber. Só quando seu pai morreu, ele veio para São Paulo. Só quando a mãe adoeceu, ele veio novamente. Ele, no Rio, morava só. Trabalhava para comer. Não tinha ânimo para nada. Não tinha ânimo para nada. Ânimo. Ânimo para quê? Ânimo para quê? Ana, ele soube, se amaziou com o pai dos filhos dele. Não eram filhos dele, mas ele havia posto no papel que era. Quanta dor! Por quê? Ele se perguntava por quê. Ele se perguntava por quê tanta dor, tanto sofrimento. Ele amou Raquel e recebeu a traição como paga. Depois amou Ana e a traição foi dobrada. Foi pior ainda. Ele não queria saber de mais ninguém, nunca. Ele não queria saber de mais ninguém, nunca. Ele evitava conversar com mulheres, evitava. Ele se torna religioso, mas ele se achava injustiçado, se achava injustiçado. Por que? Perguntava ele. Por quê? Por que comigo? Sempre comigo. Por quê? Não quero mais saber. Ele entrou na igreja, se afastou da igreja, ia em comunidades carentes, fazia o bem, mas não queria saber mais de mulher. Não queria saber de mulher nenhuma. Até ele conheceu. Quanto tempo passou? Já mais de 15 anos sem ninguém. Já estava ele com 50 anos quando ele conheceu Sueli. Ele conheceu Sueli. Sueli era modesta, não era bonita não. Era simples, feia, até feia demais, mas tinha um coração de ouro. Ele a conheceu, ela trabalhando na casa de um vizinho. Ele a conheceu, de repente conversava com ela, falava com ela. Sueli, ele estava
gostando dela. 15 anos sem nenhuma mulher, sem sequer um beijo, um abraço, um carinho. Sueli, lá estava ele pensando. Sueli, ela tinha 30 anos, era solteira. Como ela dizia, ninguém a queria. Ela era virgem, com 30 anos era virgem. E ela mesmo brincava, imagine, acredite se quiser. Acredite se quiser. Ela era alegre. Era bem alegre, modesta, feia, mas uma mulher encantadora. Pela sua simpatia, pela sua educação. De repente, Theo esqueceu Raquel, esqueceu. Theo esqueceu Ana, esqueceu. Theo esqueceu tudo, não. Não! Ele esqueceu a mulher, as mulheres, mas o que aconteceu não. Ele trazia como gado marcado, a marca da traição estampada no seu corpo, no seu rosto, no seu coração. Ele se surpreendeu, estava gostando de Sueli. Daria certo? Daria certo? Daria certo? Você espera só um pouquinho mais. Eu sei que é chato. Eu sei que é chato, mas daria certo com Sueli. Só um pouquinho mais espera. Quer ficar comigo? Quer ficar comigo? Ela, Sueli. Sueli. O renascimento, a ressurreição dele, no amor, ele que parecia, quanta coisa havia mudado. 15 anos desde que ele ficou sabendo que os filhos dele não eram filhos dele. Nunca mais soube de Ana. Nunca mais soube de Raquel. Vivendo no Rio de Janeiro, ele não queria saber de São Paulo. Para ele, Sueli foi uma surpresa, uma grande surpresa. Afinal de contas, quem poderia esperar que ele ficaria com outra mulher? Sueli sim. Raquel era bonita. Ana era mais bonita ainda. Sueli era feia, mas simpática. Direita, super direita. Ele se amazia com ela. Aluga uma casa, mobilia a casa, passa a viver com ela. Sueli gostava dele, bem mais nova do que ele, 20 anos mais nova do que ele. Era virgem mesmo. Era, né? Passou a viver com ele. Ele gostava de Sueli, mas será que ia acontecer de novo? Ele tinha medo. Ele morria de medo. Em sua cabeça, o fantasma da traição. Ele gostava de Sueli, mas ele gostou de Raquel. Raquel parecia a mulher mais direita do mundo e o traía com todo mundo. E Ana parecia que o amava. Ana parecia uma artista de novela. De tanto que ela fingiu, de tanto que fez com que ele acreditasse nela. Sueli, será que toda mulher era igual? Será que toda mulher era igual?
desta vez ele não iria se enganar. Ele não ia fazer o papel de bobo, de tolo, de idiota. Não ia fazer o papel de tolo. Não, não, não. Ele ficaria atento. Mas mulher diziam, quando quer, quer. Pode vigiar à vontade. Mulher, quando quer trair, trai. Ele atento, ia para o trabalho. Montou um negócio de novo dele. Em horas surpreendentes, ele voltava para casa. Ele ia pegar. Se Sueli o traísse, ele iria pegar. Não ia fazer o papel de tolo, de bobo, de corno de novo. Não, 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 não. Sueli, aonde você foi? Interrogatório. Interrogatório. Sueli gostava dele. Sueli gostava dele. Ele contou a história de sua vida para ela. Ele, desconfiadíssimo, super desconfiado, olhava, revistava as coisas, cheirava a roupa dela. Tá cheirando o cheiro de homem. É seu cheiro. É seu cheiro. Tá bom, tá bom, tá bom. Você tomou banho 2 vezes? Por quê? Ele contava as toalhas de banho. Ele contava até o papel higiênico. Ele contava tudo. Não, não por economia, não, por desconfiança. Quem é aquele cara que olha sempre pra cá? É vizinho. É vizinho. E por que ele fica olhando pra cá? Não tá olhando, tem que olhar pra qualquer lado. Desconfiadíssimo. Sueli, pode contar que eu já sei. Ele falava pra ela, pode contar que eu já sei. Você tá me traindo, não tá? Toda mulher é igual. Toda mulher é igual. Você tá me traindo, que eu sei, eu sei, eu sei. Mentira. Ela não traía. Não traía porque gostava dele. Não traía porque era leal, honesta, decente. Não traía. Quem traiu, ele nunca desconfiou. Agora que não era traído, ele desconfiava a todo instante, a todo momento, a toda hora. Sueli, a única mulher direita. A única em sua vida que foi direita. Mas ele a tratava. Mulher, diz o velho ditado. O homem tem que bater na mulher. Porque se ele não sabe por que está batendo, a mulher sabe por que está apanhando. Tem razão quem diz isto. Tem razão. Pode me contar! Pode me contar! Eu ouvi falar mentira. Ele não ouviu falar coisa nenhuma. Ninguém tinha um quesinho para falar de Sueli. Sueli era a mulher mais direita, mais leal, mais fiel. Ela nem saía. Ela gostava dele. Ela compreendia. Ela compreendia o porquê daquela ciumeira toda, daquela desconfiança toda. Ela compreendia. Foram as primeiras mulheres dele que o traíram, que o tornaram daquele jeito, daquela maneira. Mas ele não se conformava. Ele não pegou nada. Ele não viu nada. Mas com Raquel ele também não tinha visto. Com Ana, ele nem desconfiou. 2 filhos de outro, ele nem desconfiou. Sueli era como toda mulher, uma atriz, uma artista. E disfarçava. Pode me contar, eu já sei de tudo. Pode me falar, você tá me traindo, não tá?
Não estava, não. Não estava, não. Mas ele agora que tinha que acreditar. Ele agora que tinha uma mulher direita a seu lado. Ficava desconfiando noite e dia. Às vezes, ele passava a noite acordado, esperando que a mulher falasse alguma coisa. E todo mundo sempre fala. Quando não fala, murmura. Ao dormir, ela roncava um pouquinho. O que ela falou? O que ela falou? Não falou nada. Falou o nome de um homem. Manuel? Manuel? Noel? O fantasma. O fantasma da traição. E ele piorando. Foram 5 anos, 4, 5 anos de perguntas, de investigação, de desconfiança, de dúvida. Um dia ele chegou em casa e ela não estava. Ela tinha ido à farmácia. Ela tinha ido à farmácia comprar absorvente. Ela tinha ido à farmácia comprar absorvente. A farmácia era um pouquinho longe. Ele chegou fora de hora e não a encontrou. Quando a viu de volta, quando ela voltava, que você saiu? Aonde você foi? Eu já sei, foi encontrar com seu amante. Que amante? Não tinha amante coisa nenhuma. Não tinha amante. O que você comprou? Ah, eu tô sabendo. Me traiu e agora foi comprar absorvente. E começou a bater nela. Começou a bater uma surra. Deu uma surra. A trancou em casa. Ela chorando, bradando fidelidade, jurando fidelidade a ele. Ele bateu, a machucou. Naquela madrugada, vizinhos ouviram. Pode contar! Pode contar! Desta vez eu não vou fazer papel de bobo. Desta vez eu descobri por mim mesmo. Desta vez eu sei por mim mesmo. Os gritos, Sueli. Depois, um tiro. 2 tiros. 3 tiros. Ele matou o Sueli. Ele matou o Sueli. Foi ele mesmo que chamou a polícia. Foi ele mesmo que confessou o crime. Sueli morreu. 3 tiros no peito. Sueli. Ao delegado ele contou: doutor, ela me traiu. A primeira me traiu, a segunda me traiu e ela também. Não traiu. Não traiu. Todo mundo sabia que Sueli não traía. Era de uma fidelidade absoluta. Ele, no entanto, traído 2 vezes, vendo o fantasma da traição, ele viu o fantasma. A única mulher direita de sua vida ele matou. A única mulher direita de sua vida ele matou. Matou. A história de Theo. Traído, chorou. Quando pegou a primeira mulher em flagrante, se ajoelhou e perguntou o porquê. Na segunda mulher, 2 filhos que não eram dele. Não disse nada, se separou. Nunca bateu nela. Depois de anos, encontrou uma mulher fiel, direita e a matou. A história de Theo. O que traído perdoou, e quando não traído matou.
Quem é que não chora? Quem é que não se emociona ao ler uma carta como esta? Uma carta que nos chega e nos comove. Uma carta de um senhor. Seu Gil, o senhor tem sido meu companheiro nas noites de insônia. O senhor, eu ouço o senhor contando casos, eu fico imaginando, às vezes, eu fico horas e horas pensando naquilo que o senhor falou. E foi por isto, por me sentir seu amigo, que eu decidi pedir a sua ajuda. Eu sou um homem velho. O meu nome... Seu Gil, não dê meu nome. Eu não gostaria que o meu nome saísse. E o senhor vai entender por quê. Me chame de Velho Tonho. Me chame de Velho Tonho. Como me chamam aqui no asilo. Como me chamam nesse local aonde eu estou agora. Eu sou tão somente o Velho Tonho de 76 anos de idade. Seu Gil, o que me leva a escrever ao senhor é que aos 76 anos eu fiquei sozinho. Eu não tenho mais ninguém. Ou melhor, eu tenho 3 filhos, mas os 3 filhos não vêm me ver. Os 3 filhos praticamente sumiram. Eu sei que a coitada da Nezinha, a Nezinha, assim eu a chamava quando menina, e se ela estiver ouvindo, ela vai saber que sou eu, o pai, que sou eu, o agora Velho Tonho. A Nezinha, seu Gil, casou. Ela não casou bem. O marido dela a levou para o norte do país e eu nunca mais tive notícias dela. Ela durante um tempo me escreveu, morava no Ceará, depois mudou para Paraíba e não me escreveu mais. Eu não sei. Não sei se a Nezinha é viva, não sei se ela morreu, não sei quantos filhos tem. Eu tinha uma outra filha. Eu tinha a Tuquinha, a minha caçulinha. A Tuquinha era muito peralta, bonita menina. Mas a Tuquinha, seu Gil, muito cedo ela começou a namorar. E quando estava com seus 16 anos de idade, ela se perdeu. Era assim que se falava naquela época. Era assim que se dizia naquela época. E eu, como pai, tinha que tomar uma atitude. Eu dei uns tapas nela. A Tuquinha fugiu de casa. E nunca mais eu soube dela. Eu nunca mais tive notícias dela. Mas eu tenho o meu filho. Quando pequenino, eu o chamava de Tozinho. Agora, eu o chamo de Doutor Tozinho. E é com ele que eu gostaria de falar. E é com ele que eu gostaria de conversar. E é para ele que eu estou escrevendo através do senhor. Não sei, seu Gil. Não sei o endereço dele. E mesmo que soubesse, não iria escrever nesta carta. Estaria escrevendo diretamente para ele. Eu não quero prejudicá-lo. Eu não quero que saibam
que o pai do doutor está no asilo. Eu não quero que saibam que o doutor, que hoje é um homem, eu acho rico, tem um pai que está no asilo sem ter absolutamente nada. Talvez ele tenha esquecido do pai. Talvez ele pense até que o pai dele morreu. Quem sabe, e eu até me agarro nesta ideia, quem sabe alguém informou errado para ele que eu morri. Mas não sei se feliz ou infelizmente eu estou vivo. Eu gostaria que o Tozinho estivesse me ouvindo agora. Quando ele era pequeno, ele ouvia os seus programas porque eu e a mãe dele, que já morreu, nós ouvíamos também. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe à noite, à tarde, quem sabe? Ele vai ouvir. E ele vai saber que é com ele que eu estou falando. Que o velho Tonho é aquele pai que lutou por este filho uma barbaridade. Um filho que pretendia, mesmo sendo filho de homem pobre, estudar. Tozinho, eu sou aquele pai, Tozinho, que quando você quis estudar, eu vendi para pagar a sua matrícula naquele colégio que eu não sei se é. E ele escreve um vestibular esquisito, uma faculdade, ele escreve de uma maneira estranha. Eu tive que vender a minha bicicleta, que era o meu meio de locomoção até o meu trabalho. Tozinho, não sei se devo chamá-lo assim, meu filho, ou de Doutor Tozinho. Você lembra? Seu pai, a duras penas, havia comprado aquele terreno em Franco da Rocha. Você lembra, meu filho? Seu pai dizia que aquele terreno era a garantia da velhice dele, que quando ele se aposentasse, ele ergueria ali com alguns tijolos uma casinha para ali viver e morrer. Mas lembra, Tozinho, que você entrou para ser doutor naquela escola, e ele põe assim, faculdade, mas escrito de forma errônea. Você se lembra, Tozinho, que você um dia chegou chorando em casa, dizendo que você ia perder o concurso que havia prestado, porque o seu dinheiro não dava para pagar? Lembra, Tozinho, que o seu pai então disse para você não se preocupar, e no outro dia ele saiu e vendeu por pouco dinheiro aquele terreno? Foi pouco, mas foi muito, porque deu para pagar a sua faculdade. Lembra, Tozinho? Eu lembro. A Nezinha, eu não sei aonde está. A Tuquinha, que Deus permita que ela esteja bem. Se ela estiver ouvindo, minha filha, me perdoe pelo tapa que eu te dei, mas era um outro tempo, e seu pai tinha ideias passadas, erradas. Tozinho, eu sei que é difícil. Eu sei que você casou com uma mulher rica. Eu sei que você mora numa casa bacana. E eu sei também que sou um cara chato, que se estou aqui, é talvez até porque eu mereça. Eu briguei com a tua mulher, né? Não vale a pena recordar.
ela me chamou de velho tantã, de velho rabugento. Quem sabe até ela tenha razão. Pastorzinho, eu quero te pedir um favor. Só um favor. Seu velho pai, que um dia vendeu a bicicleta, o terreno, em Franco da Rocha. Não, Tozinho, não tô te cobrando, não. Não tô te cobrando porque eu não fiz isto para que você me pagasse. Tozinho, eu sinto falta, muita falta de um amigo, nem que fosse um cachorro. Mas aqui eu não posso ter cachorro. Lembra? Não esquece. Não vamos falar muito. Eu ia falar do Neguinho, aquele cachorro que durante anos foi nosso companheiro. Até bom pra você ver que sou eu, o velho Tonho, seu pai, Tozinho. Tozinho, sabe o que eu tô precisando? Seu velho pai ainda fuma. É aquele fumo de corda, aquele cigarro de palha. Fazem 4 meses que eu tenho vontade e não fumei mais nenhum. Não é porque eu deixei. É porque eu queria, Tozinho. O Natal está se aproximando. Você lembra que seu velho pai sempre gostou daquela goiabada, da cascão, daquela mais dura, daquela... Tozinho, se você não puder, se você tiver vergonha de seu pai, tudo bem. Talvez eu até mereça. Briguei com tua mulher, dei um tapa na tua irmã. Mas, Tozinho, me manda um pouco de fumo em corda, uma goiabada. E olha, talvez isso eu nem precisasse pedir para você. Talvez até o senhor seu Gil me mande. Mas, Tozinho, me manda uma fotografia de você, de sua família, dos seus filhos, meus netos. Eu sei que logo eu vou partir. Eu sei que eu sou um velho inútil, que estou neste mundo sem saber por que agora. Mas, Tozinho, me manda. Esquece o fumo em corda. Esquece a goiabada cascão. Me manda esta fotografia. O meu endereço, você sabe. Foi você que um dia me trouxe aqui. Foi você que um dia me deu um abraço e disse: eu volto sempre, pai. E não voltou. Tozinho, ou volte, ou mande a fotografia. O velho virou criança e, através do seu Gil, ele pede isto, como se estivesse pedindo a Papai Noel. Obrigado, seu Gil. Que Deus permita que o Tozinho esteja ouvindo, ou que alguém, a Tuquinha. Você lembra que seu velho pai sempre gostou daquela goiabada, da cascão, daquela mais dura, daquela... Tozinho, se você não puder, se você
tiver vergonha de seu pai. Tudo bem, talvez eu até mereça. Briguei com tua mulher, dei um tapa na tua irmã, mas Tozinho, me manda um pouco de fumo em corda, uma goiabada. E olha, talvez isso eu nem precisasse pedir para você. Talvez até o senhor seu Gil me mande. Mas Tozinho, me manda uma fotografia de você, de sua família, dos seus filhos, meus netos. Eu sei que logo eu vou partir. Eu sei que eu sou um velho inútil, que estou neste mundo sem saber por que agora. Mas, Tozinho, me manda. Esquece o fumo em corda. Esquece a goiabada cascão. Me manda esta fotografia. O meu endereço, você sabe. Foi você que um dia me trouxe aqui. Foi você que um dia me deu um abraço e disse: eu volto sempre, pai. E não voltou. Tozinho, ou volte, ou mande a fotografia. O velho virou criança e, através do seu Gil, ele pede isto, como se estivesse pedindo a Papai Noel. Obrigado, seu Gil. Que Deus permita que o Tozinho esteja ouvindo, ou que alguém, a Tuquinha, alguém que reconheceu, não, tomara que não tenha reconhecido. Obrigado, seu Gil. Assinado, Velho Tonho. Marcos Paulo Pereira da Cunha hoje tem 24 anos de idade. Uma vida cheia de altos e baixos, uma vida mesclada por bons e maus momentos. Marcos Paulo, ele nasceu aqui na capital paulista, na região do Elisa Maria. Ele é uma boa pessoa, sempre procura ser amigo de todo mundo, sempre procura ser amigo de todos. Ali aonde ele morava, vizinha dele é aquela moça, e aquela moça, como ela gostava dele. Ele também, os dois namoraram crianças, ele, Marcos Paulo, e ela, Lídia. Uma história de amor de criança. Sabe aquele namorico de criança? De vizinhos do mesmo bairro. Mas aquele amor que parece que é grande, que vai sobreviver às mudanças do tempo, mas que não sobrevive não. De repente, nos caminhos da vida, um vai para um lado, o outro vai para outro lado. Ele começa a trabalhar, ela começa a trabalhar, a vida praticamente separa os dois. E não passou muito tempo não. Ele, mocinho, conheceu uma outra mulher e com ela casou.
Lídia também. Lídia conheceu um rapaz e casou também. Lídia teve 2 filhos. Só que nem o casamento dela, nem o casamento dele trazia felicidade a nenhum dos dois. Lídia não era feliz no seu casamento. E Marcos Paulo também não era feliz. Ele vivia sonhando aquela namoradinha de criança dele. Aquela namoradinha, se ele tivesse ficado com ela, ele gostava da Lídia. Era dela que ele gostava. Mas Lídia agora estava casada. Lídia tinha seu marido e seus filhos. Lídia também não era feliz. E Lídia vivia imaginando: que desencontro da vida. Ela gostou mesmo foi do Marcos Paulo. Ela gostou daquele namoradinho de infância dela. O casamento tinha sido um erro. Um dia os dois se encontram. Tudo bem, Lídia? Eu estou bem, você? Eu também. E como é que estão as coisas? Bem, a gente vai levando. E você? Bem, eu também vou levando. Os dois conversando. Até que um diz ao outro: eu sinto saudades de você. Eu também. Mas a conversa se estica. Nem ele nem ela querem trair. Nem ele nem ela querem recomeçar com traição. E combinam então. Ela vai se separar. Ela não era feliz. Ele vai se separar. Ele não era feliz. A Lídia deixa seu companheiro. Ele deixa sua mulher. E os dois passam a viver juntos agora. Foram namoradinhos de infância. Se separaram e depois casaram, se reencontraram e agora lado a lado. O casal vivendo feliz. O casal teve uma filha. Teve a filha Hortência. Só que nesta trajetória toda aconteceu um problema. Um problema que hoje é um problema de muita gente. Hoje é um problema que se alastra de uma forma incrível. Marcos Paulo, ele se envolveu com drogas. Ele que pensava no começo, aquilo era só para aliviar as tensões. Era para que ele se sentisse melhor. Quando ele ficou com Lídia, ele tentou largar, mas depois não conseguiu. Ele escondia dela. Mas ele usava drogas. Lídia descobriu. Lídia falou. Lídia é evangélica. Isso ela não iria permitir. Drogas, ele viciado não. Ele que escolhesse entre ela e as drogas. Ele gostava dela e ele dizia: olha, eu gosto de você, mas eu não consigo largar. Ela deu chance uma vez, 2, 3. Escolhe. Eu não consigo largar. Eu não consigo. Então Lídia foi embora. Ela gostava dele.
mas era melhor assim. Ela gostava dele, mas não iria viver ao lado de um homem viciado em drogas. Quem sabe um dia, ela ainda disse para ele: se um dia você largar, mas não largar por um momento nem um dia, mas largar definitivamente, a gente volta. Lídia, ela tem esperança. Em sua igreja, ela ora, ela pede, e parece que foi atendida. E parece que suas rezas foram ouvidas. Ele a procurou. Ele a procurou e... Olha, o negócio é o seguinte: eu vou largar de tudo isso. Eu prometo para você. A partir da semana que vem, as coisas vão mudar completamente. No domingo, eu vou com você na igreja e eu prometo ali, eu vou fazer uma promessa, um juramento, que eu nunca mais toco em nada disso que é droga. Você me quer? Ela o quer. Você me ama? Ela o ama. A gente vai voltar? Vai. E vai ser feliz. No domingo ele vai à igreja dela jurar. Ele vai levantar e fazer o juramento. Ela toda feliz. Ele super feliz. Sábado à noite. Aonde ele foi? Talvez a despedida dos amigos que ele vai deixar. A despedida daquele mundo que ele vai abandonar, o mundo das coisas erradas. No domingo, ele vai fazer o juramento. No domingo, ele vai jurar. No sábado, saiu. No domingo, ele não vai jurar. Às 3 horas da manhã, num bar, na rua Bernardo Vera, no número 15 do Elisa Maria, ele foi baleado. Ao que tudo indica, ele se despedia do mundo das drogas. Ninguém sabe, ou melhor, muita gente sabe, mas ninguém fala. Ele foi socorrido, levado ao PS da Cachoeirinha, e Marcos morreu. Ele ia jurar. Ele ia fazer o juramento que abandonaria as drogas. Não deu tempo. Fantástico? Não. Real e repetitivo. Quantas histórias acontecem assim? Quantas pessoas que às vezes, por um pequeno problema, ou porque naquele dia não está se sentindo emocionalmente bem, estupidamente usa uma droga, como se fosse uma muleta mental. Depois, tem que usar aquela muleta sempre. A história de Marcos e Lídia. Uma história de amor? Não. Uma história triste de drogas, de morte. A Rádio Globo está apresentando Ronda 1100 com Gil Gomes.
Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Ele não se intrometia na vida de ninguém. Muito pelo contrário, ele achava: cada um tem que fazer o que quiser. Cada um é dono de seu próprio nariz. Carlos, ele dizia: não me intrometo, não dou palpite. Cada um faz o que quer. Cada um é dono do seu próprio nariz. Carlos, 30 e poucos anos de idade, dono de um pequeno bar empório, ele via tanta coisa errada, mas ele não se metia. Ele achava: cada um cuida da sua própria vida, cada um cuida do seu nariz. Mas aquilo começou a machucá-lo, aquilo começou a entrar dentro de sua alma como uma pedra no sapato. Aquilo o machucava, o incomodava. O seu empório, o seu bar era em frente de um colégio e ele via aquela molecada, aquela criançada, aqueles meninos, meninas, adolescentes, jovens se envolvendo com drogas. Ele via tanta coisa, ele via rapaz de boa família, pobre, mas de boa família, roubando para comprar crack. Ele via meninas de 11 anos, 12 anos, vendendo seus próprios corpos para usar droga. Ele via e aquilo o incomodava. Ele sentia pena e raiva. Era um sentimento misto, duplo, pena. Ele tinha pena daquela criançada. Ele tinha pena, aquela criançada estava destinada ao fracasso, ao sofrimento. Meninas que poderiam ser trabalhadoras, mães de família, se tornavam verdadeiras mulheres da vida com 12, 13 anos. Meninos que poderiam ter um futuro promissor, agora se envolviam em furtos, em tudo que era errado, Ele sentia pena do seu bar. Ele via tudo de seu empório. Ele tinha uma visão total do tráfico. Mezinho era o principal traficante. Mezinho estava ganhando muito dinheiro. Mezinho, ele tinha raiva. Se tinha pena da molecada, ele tinha raiva, muita raiva do traficante. Ele, incomodado, ele pensava: devo fazer alguma coisa, devo me intrometer. Mas se me intrometer, que eu faço? Ficar calado. Ficar calado era como consentir, era como aprovar,
era covardia. Ele estava se sentindo covarde. Ele ficou estupefacto. Ele ficou perplexo quando aquela menininha bonita, 14, no máximo 14 anos, entrou no bar dele e perguntou: quer fazer amor comigo? Perguntou para ele: quer fazer amor comigo? Na maior cara de pau, custa R$15. A menina veio se oferecer. Menina bonita, estudante, veio se oferecer para ele por R$15. Ele disse: não, menina, vou te dar os R$15, mas não quero nada com você. Sai desta vida, não quero conselho. A menina pegou os R$15 e disse: não quero conselho. Ele, que pena. Menina, o pai e a mãe pensavam ia estudar, estava se preparando para um futuro melhor, mas ela ia para se viciar, ia para consumir drogas, para se prostituir. Ele, naquela noite, não dormiu. Naquela noite, ele passou pensando e se acusando: eu sou um covarde. Eu sou um covarde. Estou vendo dezenas de garotos e garotas se prostituindo física e mentalmente, se atirando em um precipício, se atirando em um abismo, e eu fico quieto. Eu vou tomar uma providência. Eu vou tomar uma providência. Mezinho, no dia seguinte, ele abriu o empório, deixou por 1 hora com um empregado empório e foi até a delegacia. Foi ao distrito policial, quis falar com o delegado, e ao delegado ele contou o que acontecia naquele colégio. Ele deu o nome de Mezinho, ele deu o nome do traficante. O delegado anotou, o delegado ouviu e anotou tudo. Foi naquele mesmo dia, foi no começo da noite. O bar, o empório estava cheio. Foi quando o Mezinho, traficante, entrou e começou a falar intrometido: cagueta! Intrometido, cagueta! Se intrometa com a sua vida. Você foi à delegacia, eu sei, me denunciou. Eu estou aqui para falar. Seus dias estão contados. Você vai pagar a sua língua. Você vai morrer. Você vai morrer, seu intrometido. Pode contar. Pode contar. Você é um homem morto. Ele, abismado, como é que Mezinho sabia? Ele falou com o delegado. Ele falou com o delegado e Mezinho ficou sabendo e a polícia não o prendeu. Contaram para Mezinho. Ele, com medo, seus dias estão contados. 1 semana depois, falaram
Foram ladrões. Falaram, foi um assalto. Falaram, mas todo mundo sabe que não foi. Não foi assalto. Simplesmente 3 elementos fingindo-se de ladrões, mascarados, entraram no empório de Carlos. Carlos, ele sabia, era a turma do Mezinho, era a turma do traficante, ele não reagiu, mas mesmo não reagindo, levou os 7 tiros. Caiu e morreu. Nunca ninguém descobriu quem o matou. Nunca também ninguém investigou profundamente. Carlos, ele sentia pena da molecada, denunciou e morreu. Já não existe aquele empório. O colégio continua logicamente ali e o tráfico continua maior do que nunca nas mãos do Mezinho. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Gil Gomes, na Rádio Record. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na Terra haverá sempre um canalha a menos. A sonoplastia foi de Onofre Pavoto. No som, Amaury dos Santos, Edinaldo Alves e Marcelo Pavoto. E ao final desta edição de notícias da Globo São Paulo, Gil Gomes lhes diz: bom dia.